Olá, bom dia! São 11 horas e 31 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o Douglas Carvalho, sócio fundador da Target Advisor, uma boutique de fusões e aquisições que já realizou mais de 1,5 bilhão de reais em transações desde a sua criação em 2010. O tema da nossa conversa é o mercado de fusões e aquisições que no primeiro semestre realizou 32,7 bilhões de reais em negócios. Esse é pouco mais da metade na comparação com o primeiro semestre de 2016. E agora nesse segundo semestre, o mercado vai ficar aquecido? O que pode acontecer com as empresas? É sobre isso que vamos conversar com o Douglas. Se você tem dúvidas, participe. Escreva aqui na área de comentários do Facebook sua pergunta que o nosso convidado responde para você no segundo bloco. Antes de sentar com o Douglas, eu convido você para ver no nosso telão o que vai movimentar a economia nesta semana. Eu começo com um giro de informações quentes do dia. A Bolsa de Valores que fechou a semana passada em alta de 2%, a quarta consecutiva, o que mostra a resistência do mercado de ações, apesar das tensões internas e externas. Começa a semana em alta de 0,16% aos 68.827 pontos. Nosso próximo item é o dólar. O câmbio também tem mostrado resistência no acumulado da semana passada, fechou com desvalorização de 0,89%. Nesta segunda-feira, a moeda americana está praticamente estável, queda de 0,01% aos R$ 3,14. E para fechar o giro das informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro: eleições 2018, fundo público de 3,6 bilhões de reais desafia fiscalização eleitoral. Mas aqui temos um avião da Azul e a ANAC libera 4 voos semanais da Azul entre Brasil e Uruguai. E mais próximo de mim aqui, uma fusão e aquisição. Total anuncia a compra da Maersk Oil por 4,95 bilhões de dólares. Além desse conteúdo digital, eu destaco a capa da edição impressa da revista Dinheiro sobre a XP Investimentos. A empresa que acabou de ultrapassar a marca de 100 bilhões de reais sob custódia quer ser a maior casa de investimentos do país em 5 anos. Se você é um investidor da XP ou se tem interesse em saber como eles pretendem conquistar a sua poupança, vá até a banca mais próxima e adquira seu exemplar. O conteúdo também está disponível no site da Dinheiro. Eu volto para o telão para destacar a agenda da semana e o que pode mexer com seu bolso, seus investimentos e seu negócio. Na semana passada, o IBCBR, Índice que mede a atividade econômica, registrou o seu melhor resultado para um primeiro semestre desde 2014. Por isso, eu destaco o Boletim Focus, a pesquisa semanal feita pelo Banco Central com 100 economistas do país. Segundo a previsão deles, o PIB deve crescer 0,34% neste ano, uma estabilidade sobre as últimas previsões. A inflação deve ser de 3,51%, acima da previsão de 4 semanas atrás de 3,40%. Mesmo abaixo do centro da meta de 4,5%, essa alta representa um aumento do imposto dos combustíveis. E o dólar, para você que pensa em viajar, será de 3,23 reais. Para o ano que vem, PIB de 2%, inflação de 4,20% e dólar a R$ 3,39. Eu passo para terça-feira, quando a Alemanha divulga o índice de expectativa econômica do país. O resultado esperado é de 15 pontos. Sempre que o dado for superior a 0, indica confiança. Mas essa confiança já chegou a superar 22 pontos neste ano. A queda pode ser atribuída à proximidade das eleições presidenciais na Alemanha. E sobre o Brasil, você acompanha daqui a pouco quando eu vou mostrar um dado sobre a confiança do Brasil. Agora eu passo para quarta-feira, quando o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, fará seu discurso cercado de muitas expectativas. É esperada uma nova condução sobre a política monetária da zona do euro, inclusive com a redução de estímulos da compra de ativos. Embora ele já venha fazendo isso, uma mudança maior pode elevar a taxa de juros na região e isso pode influenciar o Brasil, principalmente porque os estrangeiros que estão na Bolsa ou comprados em títulos públicos podem sair daqui. Passamos para a próxima tela. E na quinta-feira, o destaque é a venda de imóveis usados nos Estados Unidos. A expectativa é de uma venda de 5,6 milhões de residências em julho,
queda de 0,9% sobre o mês de junho. Lembrando que o setor imobiliário no Brasil está estagnado e começando a se recuperar. Em São Paulo, por exemplo, a venda de imóveis novos no primeiro semestre registrou alta de 9,6% no período. Ainda, porém, é um mercado bastante distante de 2014, um ano considerado ainda bom para o setor. Você lembra que eu falei sobre o índice de confiança da Alemanha agora há pouco? Pois para fechar a semana, a Fundação Getúlio Vargas divulga o índice de confiança do consumidor no Brasil. O indicador que vinha em queda há 3 divulgações, muito pela crise política provocada pela delação de Joesley Batista do grupo JF, deve apresentar uma leve melhora. Os 82 pontos da medição anterior devem subir para 82,5 pontos. E antes de destacar o nosso assunto da semana, eu peço atenção ao evento sem data, mas que vai mexer com a economia do país: a votação da reforma política na Câmara dos Deputados. A discussão é sobre a bilionária verba pública para os financiamentos de campanhas eleitorais e como será o sistema de escolha do Poder Legislativo. Não dá para ignorar essa votação e você acompanha todo o desfecho nos sites da Isto É e da Isto É Dinheiro. Chegamos ao nosso destaque do programa de hoje, que são as fusões e aquisições. E eu não vou me alongar muito mais e aqui passo a palavra para o Douglas. Douglas, bem-vindo. O que esperar desse segundo semestre no Brasil depois de um primeiro semestre decepcionante? Na verdade, a gente como advisor está torcendo para que melhore sempre, né? Mas eu acho que vai acontecer, na verdade, não por causa de 2017 em si, mas muito por causa de 2015 e 2016, que foi 2 anos muito parados para o setor. Então, para quem acompanhou esse setor e vinha lá 2007, 2008, 2009, até o segundo semestre de 2014, foi uma maravilha. Depois, a crise começou a chegar em agosto de 2014, e aí 2015, 2016, infelizmente, foi muito ruim. Né? E mesmo a recuperação econômica, pelo menos essa sensação da recuperação econômica no primeiro semestre, os negócios não avançaram um pouco. Tem algum motivo? Na verdade, você tem o problema político, e aí você tem as grandes empresas, principalmente fundos de investimento estrangeiros, que olham essa confusão e vem a ordem de cima e falam, ó, segura, vai conversando com as pessoas, vai conversando com os empresários, mas não toma nenhuma decisão. Então, existem muitos negócios acontecendo, mas a tomada de decisão está sendo mais tardia. Quer dizer, pode não estar tendo negócios fechados, mas vocês, por exemplo, estão analisando e estão conversando para saber quais são as oportunidades. E antes, 2015, 2016 principalmente, você não tinha nem a conversa. Quer dizer, você tinha as pessoas, não faz nada, não perca tempo analisando, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje não. Hoje os fundos estão olhando todo tipo de ativo, voltou a olhar todo tipo de ativo, está mais lento que o normal, comparado com os 4, 5 anos atrás, mas as conversas estão acontecendo, o que já é um bom sinal, né? Uma coisa interessante que dos dados que foram passados pelo Ambima divulgou os 32,7 bilhões de reais nesse primeiro semestre, mas são 3 grandes negócios que aconteceram. Um da Valipar, um da CSA, que é a venda da participação da Thyssen para a Ternium, e a compra da Brasil Quirim pela Heineken. Mas metade desse valor são de negócios com menos de 100 milhões de reais. Significa que também os pequenos negócios, pequenas empresas estão interessadas em se fundir para ficar maior nesse momento? Não, sem dúvida. Você tem que lembrar que 99% das empresas brasileiras estão abaixo de 100 milhões de reais de faturamento. Então, esta área de middle market é uma área que vai crescer muito, principalmente pelo que você acabou de falar. Uma empresa de 100 milhões, ela é uma empresa pequena, comparadas com os olhares de fundo de investimento, mas ela já não é uma menina. E elas perceberam que juntas, elas têm um maior poder de barganha com fornecedor, com clientes. Então, elas estão começando a conversar entre si justamente para virar uma empresa de 250, de 300 milhões. Então, vai acontecer muita coisa nesse de 30, 40 até 100, 150 milhões de reais. Quais setores devem se destacar agora nesse segundo semestre pela sua leitura de mercado? Na verdade, você tem agora um boom dos investidores olhando muito para o setor de educação, não mais para faculdades, né, porque isso já consolidou, mas para colégios de uma forma geral, e saúde continua voando. Então, que querendo ou não,
com crise ou sem crise, você está doente, você vai no hospital. Você está com dor de cabeça, você vai na farmácia. Então, esses setores ligados à saúde e à educação passaram muito bem esses últimos 3 anos, diferente de um varejo que sofreu consideravelmente. Você não vê dessas transações que você falou, não teve nenhuma de varejo, por exemplo. Deve ter alguma coisa nesse segundo semestre ou mais para frente, ou você continua meio reticente? Não, eu espero que tenha, mas eu acho efetivamente que o varejo já melhorou. Você vê os números de própria Renner, Riachuelo, elas já se recuperaram, que são 2 empresas que são referências. E eu acho que o segundo semestre, as conversas vão se afunilar para o primeiro trimestre de 2018 a gente ter anúncio, principalmente nessa área de varejo. Que legal. Douglas, eu vou pedir um tempinho para você. Eu quero voltar no segundo bloco para a gente falar sobre CAD, que você falou sobre o mercado de educação. Acho que é importante a gente falar sobre CAD. E vamos saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou agora no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. O tema dessa semana é a volta do crescimento econômico. Afinal de contas, o Brasil cresceu ou não no segundo trimestre? Bom, o dado oficial do IBGE ainda não saiu, mas na semana passada, a prévia do Banco Central indicou que sim, houve um ligeiro crescimento no segundo trimestre, após uma alta também no primeiro trimestre. Com isso, o Brasil estaria crescendo há 2 trimestres consecutivos. É verdade que um crescimento ainda lento e bem gradual. Quais setores puxam a economia? No primeiro trimestre, quem puxou realmente foi o agronegócio, mas agora, no segundo trimestre, nós começamos a registrar um leve crescimento do varejo, do setor industrial e também do setor de serviços. Será que 2017 será mais um ano perdido para os investimentos? Aqui sim tem uma má notícia. A resposta é sim. Infelizmente, o investimento está num nível muito baixo. Por quê? Primeiro, porque o empresariado está sem confiança. E segundo, porque a ociosidade na indústria é enorme. E não faz nenhum sentido hoje o empresário investir antes de ocupar um pouco mais essa capacidade ociosa. Outra questão, o PIB vai crescer mais no ano que vem? A resposta é sim. Segundo o mercado financeiro, nós teremos neste ano um PIBinho de 0,3% e no ano que vem um PIB mais interessante com crescimento de 2%. Como a gente pode observar nesses números, não se trata de crescimento acelerado. A tendência aqui no Brasil é de uma retomada lenta e gradual da economia. Se tudo der certo, apenas a partir de 2019 nós podemos almejar com um crescimento superior a 3%. A má notícia é que a partir dali nós teremos de novo os gargalos da infraestrutura e da energia. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Douglas Carvalho, sócio fundador da Target Advisor. O tema do nosso programa é fusões e aquisições. Douglas, eu vou colocar só um comentário do Zé Roberto Alves que fez aqui no Facebook sobre o Brasil. Os índices proclamados são animadores, mas o grande problema ainda é a confiabilidade. É isso que está atrapalhando os grandes negócios acontecerem? Com certeza. E aí você faz um parâmetro com a sua vida pessoal. Hoje você investiria em alguma coisa de longo prazo? Você toparia em entrar num financiamento de um imóvel? Por isso que os imóveis, os índices estão estagnados há 3 anos. Quer dizer, o medo de acontecer alguma coisa ainda é muito grande. E não tem jeito. Enquanto a gente não tiver um cenário mais favorável ou um direcionamento para que isso realmente aconteça, vai continuar assim. Essa insegurança vai continuar. Queria voltar naquele ponto do CAD, quer dizer, o CAD, né, que cuida um pouco aí desse equilíbrio entre as forças do mercado, ele teve 3 decisões muito polêmicas, vamos dizer assim. A primeira delas é não aprovar a fusão entre a Kroton e a Estácio, setor de educação. A segunda delas é não aprovar a compra da Ali pela Ipiranga, do setor de combustível, mas aprovar a compra do Citibank pelo Itaú. Como que você está vendo esse novo direcionamento no CAD, que é analisar profundamente o que isso vai mexer com o mercado? Eu acho que, de uns tempos para cá, acho que o CAD está sendo um pouco mais rigoroso nesse tipo de análise. No caso do Citibank, eles aprovaram, porque o Citibank disse que está saindo do país. Então,
E também não era perto dos outros bancos, ele era muito pequeno. No caso da Croton e da Estácio, que eles vetaram, eu tenho lá as minhas ressalvas. Eu acho que eles poderiam ter olhado com um pouco mais de atenção, sugerido que eles se desfizessem de uma ou duas faculdades ou curso à distância que eles tinham, mas eu acho que foi um erro. Acho que eles deveriam ter aprovado, porque é um mercado muito grande, muito pulverizado. O Brasil é muito grande. Logicamente que eles teriam muito aluno, uma concentração grande, mas não chegaria nem perto de 20%, 30%, como é uma Brahma com uma Antártica. Quer dizer, qual é o critério de eles terem aprovado lá atrás uma empresa que hoje tem 70% do mercado e não aprovar agora que vai ter 20%, 25% da empresa, do mercado? Não faz sentido, entendeu? E também fez sentido a não aprovação da Ali pela Ipiranga? É que nesse caso você tem um pouco mais de concentração, porque você tem menos players, né? Você tem uma Petrobras dominando, uma Shell, né? Você tem a Esso já não está mais, então talvez ali a análise foi mais acertada. Mas também, de novo, hoje você tem a quantidade de bandeiras brancas que eles falam de posto de gasolina, uma quantidade enorme. Então, de novo, não sei se teria realmente toda essa concentração ou esse medo. Até porque eles não têm, o posto de gasolina não tem o poder de falar vamos subir ou vamos descer o preço. É isso aí. Então, não é por ali que começa, né? Não é por ali. Por isso que eu acho que existe um erro no meu entendimento de visão do que realmente vai concentrar aquele mercado. E o que essa nova postura do CAD mexe com o seu negócio? Você tem que ser mais atento ao que dá para acontecer numa fusão, numa aquisição, no que você pode abrir mão ou não. Como que mexe com o seu negócio e com o seu trabalho? Mexe. Na verdade, vou dar um caso, sem revelar nome, mas a gente teve um caso recente do setor de alimentos, que um cliente nosso era só São Paulo, era muito forte em São Paulo, e antes de a gente evoluir nas conversas com um player estratégico, foi contratado um advogado que trabalhou muito tempo no CAD para que ele nos desse uma visão. Se a gente avançar nessa conversa, tem chance de passar? Que a pior coisa do mundo é você entrar num projeto de fusão e aquisição, passar todo aquele tempo e chegar no CAD e vetar. Não acontecer. É terrível para todo mundo, para quem está comprando, para quem está vendendo. E aí a gente fez esse trabalho e ele voltou e falou, tem risco de não passar. A gente falou, mas é só São Paulo, CAD é nacional e tal. Ele falou, se eu fosse dar uma opinião, 60% eu acho que vai vetar. E aí, falando com o nosso cliente, ele falou, então não vamos seguir. Então, hoje, principalmente fusões acima de 400 milhões, que você é obrigado a comunicar, agora acho que vale a pena dar uma consultada com os advogados e com pessoas que tem um trâmite lá dentro do CAD para saber se isso pode voar ou não. E sempre que você junta duas empresas, 1 mais 1 dá 2, como que é essa conta de uma fusão que acontece? Né? Assim, não é uma coisa meio simples de você juntar um faturamento de 100 milhões com mais 100 milhões vai dar 200 milhões, né? Queria que você explicasse um pouco para as pessoas como é que funciona esse processo, que acho que ninguém compreende muito bem. Na verdade, primeiro que você não tem um 100 mais 100, né? Você não tem uma somatória de iguais. Isso nunca vai acontecer. Você sempre vai ter duas empresas complementares que querem se unir para, no D1, quer dizer, no dia seguinte, elas poderem economizar com aquilo que elas fazem igual. Então, por exemplo, a gente chama de SG&A, quer dizer, o famoso back-office. Pô, o cara eu tenho 2 financeiros, 2 departamentos de logística, 2 de compra, 2 de marketing. Eu vou unificar todos esses setores. No dia seguinte, em vez de ter 2 custos, eu vou ter um só. Então, na verdade, o 100 mais 100 dá os 200, mas o custo que eu tinha de 30 mais 30, talvez eu tenha de 45. E é justamente aonde eles são sinérgicos que está o diferencial para poder, ou quer dizer, a atratividade de poder querer fazer uma fusão, entendeu? É muito mais por custo e para você diminuir o seu valor desembolsado do que por um ganho. É a mesma coisa no varejo. Por exemplo, você tem uma empresa que é super forte com loja própria. Ele vai super bem em loja própria e tal. Aí você tem um outro cara que é super forte, mas é super forte atacado em franquia. Você fala, opa, vou pegar tudo aqui.
vou tentar juntar esses caras, porque um é complementar com o outro, e a parte que cabe aos dois de custo fixo, elas são muito parecidas. Então, vale a pena incentivar uma conversa dessa, porque no dia seguinte você está pegando coisas boas de cada empresa e unificando aquilo que elas têm em comum. Do que você já viu desse mercado de fusões e aquisições, de duas empresas que se juntaram, qual que é o grande exemplo para você de um negócio que se transformou em ganha-ganha e o contrário, um negócio que tinha tudo para dar certo e acabou não dando? Putz, eu acho que quer dizer, a grande fusão que você vê, que todo mundo comenta que a gente já falou aqui, é o caso da Brahma, né? Você viu casos que eles conseguiram juntar as empresas, separar as marcas, posicionar elas muito bem, o que é premium, o que é marca de combate e tal, e dominar o mercado. E você viu, você também citou hoje cedo, para a gente permanecer no mesmo setor, no caso da Brasil Quirin, que comprou, né, a Quirin comprou a Skin Cariol para tentar ter escala e tal, e no dia seguinte viu que, porra, não era nada disso, não sei fazer isso, passa pelo preço que der e vendeu para a Heineken por um valor menor do que comprou. Do que comprou. Quer dizer, e não estamos falando que ela vendeu muito tempo depois, ela vendeu 2 anos depois. Quer dizer, ela percebeu que não ia virar, os números não iam melhorar, ela falou, vou embora amanhã. E tem casos mais antigos, mas clássicos, tipo Daimler, Chrysler, que se uniram e não virou, separou. E separar uma fusão, a American Online com Time, Warner, é muito pior do que você fazer a fusão, cara. Quer dizer, separar depois que você já tá junto é o caos. É um desastre. Para todo mundo. Muito bem. Douglas, obrigado pela sua participação e sua Obrigado a presença. E muito obrigado a você pela companhia neste Dinheiro na Semana de 21 de agosto de 2017. Fique por dentro de todas as novidades diárias da TV Dinheiro no nosso site ou pelo YouTube. Inscreva-se e receba todos os alertas. Nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.